Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Rosa Lamana, sou professora da Rede Pública Estadual aqui de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma questão muito importante, que é a questão do acolhimento, né? É um assunto que a gente sempre fala como fazendo parte do currículo, mas eu queria falar o quanto é importante nós, professores, acolhermos e sermos também acolhidos. Embora uma coisa esteja ligada à outra, né, ser acolhido e acolher, tudo faz parte, nem sempre nós somos acolhidos como deveríamos ser, né? Muitas vezes esse acolhimento não acontece, né? A gente é cobrado o tempo inteiro, apontado, se aponta os nossos erros e não se olham as nossas atitudes positivas, né? Não se tem um elogio, é só cobrança em cima de cobrança. Não é uma situação fácil, né? Como é que a gente lida com isso? Embora seja uma situação difícil, uma das coisas que a gente pode fazer para lidar com ela é encontrar algum parceiro, algum colega que nos acolha, né? Seja na própria escola, seja na relação familiar, em amigos fora do círculo de trabalho, né? Pessoas que realmente nos entendam e possam nos acolher. Isso é uma questão de saúde mental, é uma coisa necessária para todos nós, né? Quando a gente encontra esse acolhimento, a gente consegue ir levando a vida da melhor forma possível. Em algumas situações, talvez a gente precise de médicos mesmo, né? De profissionais especializados nessa questão, um psicólogo, talvez, né? Em outras, talvez só alguém que nos acolha, alguém do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar, do nosso círculo profissional. E aí a gente tem uma outra questão: quem acolhe o aluno? Né? Às vezes você tem lá um aluno que é terrível, mas ele também precisa de acolhimento, e talvez essas atitudes rebeldes que ele tem seja de fato para chamar a atenção para ele. E como é que a gente acolhe? A gente pode acolher ouvindo, conversando, batendo um papo, né? Dialogando. Uma colega de trabalho costumava dizer que ela não era paga para gostar de ninguém. E ela dizia isso para os alunos. Dentro da pedagogia, a gente precisa lembrar que o afeto faz parte, né? Se eu não gosto do meu professor, eu não vou suportar sequer ouvir a voz desse meu professor. Se eu não suporto ouvir a voz desse meu professor, eu não vou aprender aquilo que ele está tentando me ensinar. Olha que interessante, né? Uma coisa está relacionada à outra. Se eu não gosto do meu aluno, eu vou ter uma dificuldade maior de me achegar a ele, de auxiliá-lo naquilo que ele precisa, principalmente nas questões do aprendizado de conteúdo dentro da disciplina que eu leciono. Porque a questão do afeto está relacionado a tudo isso. Eu tenho dificuldades de ouvir pessoas que eu não gosto. Uma outra questão importante, que não é o único motivo para acontecer, são as violências que acontecem dentro da escola, né? Às vezes a violência dentro da escola, ela acontece por um número excessivo de bullying que acontece, né, ali nas relações entre alunos, e que muitas vezes nós não olhamos para isso como bullying. A gente fala, é uma brincadeira, é uma bobeirinha, aprende, vamos, fulano conseguiu, você também consegue. O que a gente precisa entender é que bullying não é brincadeira.
E muitos casos se tornam caso de polícia. Acabam chegando às questões do suicídio. Nem todo mundo consegue reagir da mesma forma para uma situação de bullying. E isso precisa ficar claro para todos nós. Então, quando a gente vê uma situação dessa, né, que é uma situação que acontece sempre e que incomoda a vítima, a gente precisa cuidar e considerar que vítimas são os 3 atores envolvidos: a vítima, o agressor, que é quem comete o bullying, e o espectador, né? Porque quem está vendo e não consegue falar para defender, não consegue chamar alguém para ajudar, também sofre com a situação. Quem causa o bullying também sofre com a situação num outro momento. O momento essa agressão que ele faz ali é uma reprodução daquilo que ele vive em outro ambiente. E, obviamente, a vítima, né, que vive isso sempre. Então, todas essas questões precisam ser olhadas com mais cuidado, né? Muitas vezes, quando você chega numa escola que teve um episódio extremo de agressão, você percebe que muitas questões como essas foram ignoradas, né? Aluno que se corta e que alguém diz que é bobeira e manda para a sala e manda tomar vergonha e estudar. Aluno que comete bullying e o outro fala, foi só uma brincadeira, não liga para isso, deixa para lá. Então, essas questões precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho. É óbvio também que a escola tem sido sobrecarregada por várias questões que ela não foi preparada para cuidar, né? Nós não somos psicólogos, nós não somos pais, nós somos professores, nós somos preparados para dar aula de um determinado conteúdo. Mas a gente está tratando com seres humanos, então as relações pessoais, interpessoais estão envolvidas. Então, quando eu percebo uma situação dessa, eu tenho que procurar alguém que possa ajudar. Para isso, existem os profissionais específicos para isso. Existem alguns grupos que fazem trabalhos voluntários em relação a questões de bullying, a questões de violência, até as questões envolvendo possibilidades de suicídio e coisas do tipo. Então, a gente precisa procurar ajuda de quem tem condições. A gente detecta, a gente olha para aquilo para poder encontrar o profissional e acionar o profissional competente para aquilo. Não somos nós que vamos dar conta da situação, mas o nosso olhar de acolhimento vai fazer uma grande diferença na vida desses estudantes, né? E é isso que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de lado. É esse olhar cuidadoso. Em vários casos, a gente vai precisar estudar um pouco mais a respeito do assunto e talvez corrigir alguns conceitos que nós tenhamos de forma equivocada, né? Então, por exemplo, a questão do afeto, de amar os alunos. Eu não ganho para amar ninguém. Não, no teu contrato não estava escrito que você precisa amar os alunos, mas é algo que está implícito na educação, tá? Ninguém aprende se não gosta do outro, ninguém ensina se tem dificuldade de gostar do outro, né? É uma coisa que faz parte das relações, né? O acolhimento que a gente também precisa ter. Então, esse nosso olhar. E quando a gente se une, a gente se junta, a gente pode ajudar um ao outro, né? Talvez a gente não tenha esse acolhimento por parte de gestores ou por parte de alguns colegas, mas se você encontrar algum colega que você tem um pouco mais de afinidade, você pode se juntar a ele e aí essa união pode te ajudar a prosseguir e procurar um profissional adequado para cuidar, né? A gente precisa cuidar da gente também, né? Do mesmo jeito que a gente pode ajudar um aluno
vendo algum profissional que possa vir para a escola, dar uma palestra, nos orientar esses alunos, ou solicitar que esse aluno, ou conversar com esse aluno para que ele procure algum profissional especializado no assunto, a gente também precisa, né? Então, nós vivemos num momento, um período histórico bem complicado, e recentemente a OMS trouxe à tona o que o nosso país está sofrendo, né? Quantas questões de depressão, de estados depressivos se encontram aqui no nosso país. Parece que tudo é lindo, mas não é tão lindo assim, né? E quantas coisas estão envolvidas nisso? A gente está sendo bem raso aqui nessa gravação, né? A gente está sendo bem raso, a gente precisaria, lógico, de um profissional que cuidasse dessas questões para falar com um pouco mais de profundidade, mas a gente precisa ter esse olhar de acolhimento. Então, fica a dica, observe seus alunos, não ignore e cuide de você também, professor, professora. Todos nós precisamos cuidar das nossas emoções. Um grande beijo e até o próximo vídeo.